Bom, pessoal, vou estar fazendo uma solução aqui meio passo a passo, mais ou menos aqui dos exercícios while que o Rogério passou na sala de aula. É, então, vamos lá aqui, né, dos exercícios que ele estão aqui nas imagens. Aqui para o exercício 1, faça o programa que receba as notas de 30 alunos. Mostra no final a média geral da classe. Então, vamos começar aqui, né, dando include std io.h e vamos colocar aqui o int main. Ah, A gente precisa aqui receber as notas, né, de 30 alunos, então a gente sabe que a gente vai dar um printf, um scanf, né, no caso, 30 vezes, com loop for e tal. Eu vou usar um número menor para facilitar aqui a execução na hora. E no final a gente tem que mostrar a média geral. Então a nota, né, a gente vai ter que conseguir a nota e vai ter que armazenar ela numa variável. E no caso, já que a nota pode ser ali 7,5, 8,2, algum número quebrado, a gente vai usar float, né, float nota. E a gente vai ter que também conseguir a média geral da classe, que também vai ser uma variável do tipo float, né, já que pode ser uma média 7,1, 9,2, enfim. Então, média geral. Aqui também a gente vai trabalhar com loop for, né, nesse exercício, já que a gente vai ter que fazer, no caso vai ser um loop while, né, a gente vai ter que transcorrer ali 30 vezes, né? Então, vamos dar um int i já, que é a nossa variável de contagem, né? O contador. E nesse exercício também ele tinha falado lá na classe que a gente ia usar variável de acúmulo, né? O acumulador. Mas enfim, vamos primeiro conseguir as notas dos 30 alunos, né? Com o loop while. Então, aqui eu vou colocar o sendo 5, né? Para reduzir o tempo ali de inserir as notas. Então, vamos colocar aqui a estrutura do loop while, né? É basicamente essa. E agora a gente vai buscar as notas dos alunos através do printf com scanf, né? Então digite a nota. A nota é um objeto, uma variável do tipo float. Então esse f aqui. Não, na verdade eu acho que nem precisa disso agora, né? Eu confundi, é um scanf. Então agora sim aqui vai ser do tipo float, né? A gente vai escanear a nota do aluno. E aqui no final, para esse while não ser executado infinitamente, a gente tem que atribuir mais aqui, né? Adicionar um no valor da variável i, do int i. Então agora vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Receba as notas de 30 alunos. Então, a gente tem que calcular a média, né? Então aqui a gente já tem um esqueminha para conseguir a nota dos 30 alunos, né? Se a gente rodar aqui não vai dar nada, mas a gente vai ter que digitar 5 vezes, né? Na verdade vai ser 6 porque começa no zero, né? Então, deixa eu mudar aqui. Ah não, na verdade eu nem inicializei o i. A gente tem que inicializar a variável i. Aqui no caso ela começou como zero, né, mas tem que inicializar. Vamos começar como 1, e assim fica 5 certinho aqui. Vamos ver se está tudo funcionando. Digite a nota 10, 20, 30, 40, 50. Tá, agora foi 5 vezes, né? E como, pelo menos eu faço assim, né? Eu vou testando conforme eu vou fazendo hum, a atividade. Eu sempre vou testando várias vezes, vou rodando o código para ver o que está acontecendo. Que é ótimo. Então, ok, eu só vou formatar aqui. Tá. Então agora a gente precisa somar todas essas notas e dividir por 5, certo? Então agora aqui que vai entrar a nossa variável de acúmulo, né? Eu vou definir ela aqui, sendo ACC, certo? Então como que é essa lógica aqui? A gente já tem as notas dos alunos, essa nota ela fica armazenada na variável nota. Então a cada iteração, né, que a gente fala aqui desse loop, então começa no valor 1, né? No valor 1 ainda estava menor ou igual a 5, então vai dar um printf, vai dar um scanf na nota, e essa nota vai estar armazenada aqui, vai somar, e aí o i vai para 2 e vai repetir esse ciclo, né? Mas a cada repetição desse ciclo, esse valor aqui vai mudar. Então a gente tem que armazenar esse valor em outro lugar, que vai ser no acumulador.
Só que a gente não precisa armazenar só o valor de nota no acumulador. A gente tem que armazenar o valor de nota, né? Somado, somando todas as notas. Então, como a gente pode fazer isso? A variável ACC, ela vai começar com zero, né? O valor zero, porque a gente não tem nenhuma nota no início. E ao decorrer desse looping, a gente vai armazenar o valor atual do acumulador mais o valor da nota. Então, o programa vai fazer? Tem alguém buzinando aqui na rua, não sei se tá dando pra ouvir. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o valor do ACC ali é zero. Aí a gente passou a nota 8. O ACC vai ser ACC mais nota, o valor do ACC. Então, vai ser zero mais 8. Beleza. Esse foi o primeiro loop, o valor do ACC agora é 8. A gente passou a nota 2. A nota 2 foi 7. Então a gente vai pegar o valor do ACC, que é 8, somar ACC mais nota. Então a gente vai somar 8 mais 7, que vai dar 15. Vai repetir tudo isso e no final a gente vai ter o valor de todas as notas somadas e aí a gente depois faz a divisão para obter a média. Então vamos fazer isso aqui na prática, né? Então, primeiro eu gosto de fazer um pouco dessa abstração para entender primeiro o que eu tenho que fazer, né, no exercício, para digitar. Porque aqui o que a gente está digitando é basicamente uma instrução para o computador, mas a gente tem que saber bem a instrução claramente antes de poder digitar. Então, a gente vai ter o seguinte, ACC, que ele vai armazenar, ele vai acumular os valores das notas. Vai ser igual a ACC, que agora é zero, mais nota, que a gente não tem esse valor, mas a gente vai ganhar esse valor daqui. Então agora, né, olha só que interessante. Se eu der um printf, valor do ACC, né, o ACC ele é um objeto, ele é float, né, então f, e vou colocar aqui o ACC. Cada iteração, a gente vai ver o valor do ACC aqui. Isso aqui é muito interessante fazer para você ir vendo o que o seu código está fazendo. Você ter esse log, né? A gente chamaria de... Esqueci o nome disso aqui, mas a gente vai testando, a gente vai tratando, entendendo o que cada coisa está fazendo, o valor que cada é, variável, enfim, está sendo atribuído ali durante a execução do programa. Então, vamos rodar aqui, vamos digitar nota 10. Aqui, né, na verdade ficou horrível, porque eu esqueci disso aqui. Ponto 2F para diminuir o negócio e esqueci da quebra de linha. Então, vamos voltar aqui. A gente vai vendo o valor do ACC ao vivo aqui. Então, 10. O valor do ACC está 10. Agora eu vou digitar a nota 7. O valor do ACC vai ir para 17. Agora eu vou digitar a nota 9, 26. Nota 4, 30. Mais uma nota 10. Então, no final de tudo, a gente tem que o valor do ACC é 10, é 40, que é a soma de todas as notas que a gente colocou. Então, 10, 7, 9, 4 e 10. E aí totaliza 40. Então, agora a gente já tem esse valor final, né? Mas se vocês repararam aqui, esse valor que a gente foi colocando, ele foi indo em partes, né? Ele foi... peraí, deixa eu... Ele foi aparecendo parcelado, vamos colocar assim, né? A gente foi vendo ele cada momento da iteração, mas não é isso que a gente quer só o valor final, que é o 40. Então, esse valor final, ele vai estar prontinho para a gente direto aqui fora do loop while, porque ele vai ser executado uma vez só e depois que essa condição toda parar de executar, né? Que é quando ocorrer esse looping 5 vezes. Então, depois que ocorrer esse looping 5 vezes, aí o programa ele vai para a próxima parte do programa, que aí aqui no caso a gente vai dar a instrução printf valor do ACC. Aqui já não é o ponto 2f e o barra n. Na verdade aqui nem precisa do barra n, né? E, aqui não vai acabar precisando do barra n. Então vou deixar assim mesmo. A gente vai dar um valor, printar o valor do ACC. Não precisa disso. E agora aqui a gente vai receber só o valor final do ACC. Digite a nota 10, não lembro o que eu coloquei, 7, 9, 4 e 10, acho que foi isso, exato. Então agora a gente tem o valor do ACC, que é 40, fora do loop while. Então a gente tem direto o valor da soma de todas as notas. E agora aqui no o programa ele pede a média geral, né? Ele tá pedindo aqui a média geral da classe.
a média geral da classe aqui vai ser a soma dividido pelo total de notas, que no caso aqui nosso é 5. Então, ao invés de a gente dar o printf aqui, esse printf para a gente entender se o programa está capturando o valor correto do ACC, que é o que a gente espera aqui. E agora a média geral é o quê? É o ACC, que no nosso caso ele foi 40, dividido por 5, que é o total de notas que a gente tem. Então, se a gente dá um printf agora na média geral, que é um objeto tipo float, média geral, a gente vai chegar no valor aqui da média geral da classe, né? Então vamos lá. Então a gente tem 40 dividido por 5, né? Se a gente for colocar os mesmos números aqui, e aí vai dar uma média de. Porra, cara. Acho que é 8, né? Acho que é 8. Então 10, 7, 9, 4 e 10. Exatamente. Média geral da sala, 8. Então essa é a solução, né? Pode ter algum erro. Eu não. Não é uma solução oficial assim que o Rogério passou na sala, mas é assim, a base, o resultado tá funcional. Então, a princípio é algo nessa direção, pelo menos, né? Então, o exercício aqui tá feito, o exercício da média. Ele não é tão difícil quando você abstrai assim a situação e pensa na lógica, pensa no que você precisa, o que o programa precisa executar, fica relativamente fácil, né? Então, vamos aqui pro próximo exercício, exercício 2. Exercício 2 é: a partir da entrada do salário de 15 funcionários, apresente no final quantidade de salários até 2.000, quantidade de salários acima de 5.000 e a média salarial. Aqui ele já deixou, né, facilitou para a gente, falou que esses dois, o A e o B, são contadores e a média salarial é acumulador, né? Ele não tá aqui porque essa foto foi tirada antes de escrever. Mas a média salarial a gente já sabe que é na mesma ideia do exercício 1. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui no começo. Cuide, CDIO, H, aqui, sem querer aqui. Intmain. Beleza. Então aqui a gente já pode até começar com um int i, que a gente sabe que a gente vai ter que fazer esse looping, né? Então o i vai ser a nossa variável de contagem, de contagem ali, o nosso contador do loop while, especificamente. Mas ele também quer outras coisas, né? Ele quer a quantidade de salários até 2.000. Então a gente tem que ter uma variável que seja a quantidade de salários até 2.000, uma variável que seja a quantidade de salários acima de 5.000 e uma variável que seja a média salarial. A gente já, e claro, a gente tem que ter uma variável que seja o salário por si próprio, né? Porque a gente tem que receber a entrada desse salário. Então, aqui como int, a gente vai primeiro declarar os contadores. Aqui no caso, os nossos contadores vão ser a quantidade de salários e o int i. Então, como a gente vai ter que contar ali, vai ter que armazenar esse valor da quantidade de salários até 2.000 e 5.000 lá, em algum lugar, a gente vai criar uma variável do tipo de uma variável contadora para armazenar esses valores e expor na tela depois. Então vai ser um int também, né, porque a gente vai somar cada vez que tiver um salário menor do que 2.000, a gente vai adicionar um nessa variável. Simples assim. Então a gente recebe ali um salário de 1.500, a gente faz uma instrução para o computador adicionar um, contar um. Se for acima de 2.000, não vai contar nada e pronto. Então a gente já sabe que é uma situação condicional. Mas vamos lá, então int i salário menor que 2.000, né, que é o 2K, salário maior que 5K. A gente tem aqui as nossas variáveis de contagem. E agora a gente vai ter a média salarial e os salários, né, que aqui no caso vão ser do tipo float porque podem ser valores quebrados, né, principalmente a média salarial aí. A gente vai dar aqui um float salário, né, para a gente receber o salário e a média salarial. Beleza, a gente tem aqui as nossas variáveis pré-estabelecidas, que não necessariamente precisam ser só elas ou todas elas, né? A gente vai entendendo isso ao decorrer do programa. Talvez você nem precise definir todas elas anteriormente, você pode tentar desenvolver e ver a necessidade que você precisa, por exemplo.
Mas vamos lá. Então a gente tem que fazer a entrada dos 15 salários, né? E aqui no caso eu vou colocar 5 para facilitar. Então, esqueminha do loop while, o professor solicitou, vai ser enquanto o i for menor que 5, né? Vou colocar 5 para reduzir a quantidade, a gente vai capturar o salário através do printf do scanf. Então, digite o salário e vamos escanear a variável do salário que é do tipo float. Opa. Ok, aqui a gente já tem o mesmo esquema do primeiro exercício, né? Mesmo esqueminha até agora, de capturar a nota aqui. Agora aqui no caso a gente está fazendo o salário. E a gente vai ter que, claro, fazer a atribuição a soma de 1 no valor de i, para esse looping não ficar eterno. Ok, até agora aqui a gente tem alguma coisa já tá mandando em alguma direção. Agora, o programa ele pede que a gente apresente a quantidade de salários até 2.000 e acima de 5.000. A gente tem que dar um jeito de contar essa quantidade, né? A gente já sabe que é um contador. Então, a gente tem que ter a nossa condição é o quê? Salário menor até 2.000, né? Então, menor ou igual a 2.000. Sabe que essa é a nossa condição, a condição 1. O que a gente tem que fazer quando essa condição for verdadeira para executar algum comando aqui? A gente tem que somar 1 em algum lugar, né, para armazenar essa quantidade, se o salário for menor que 2.000. Então a gente tem que contar essa quantidade. Como que a gente conta? Simples assim. A gente vai somar 1 na variável salário menor do que 2K. Simples. É só isso. A gente vai somar 1 aqui. Então, quando a gente for digitando os salários, a gente digitou lá 1.500, 3.000, 5.000 e 6.000 e 1.000. Vai. Quando for menor que 2.000, vai cair aqui e vai somar 1 aqui. Vamos supor que eu coloquei 2 salários menores do que 2.000, vai cair 2 aqui, 2 vezes nesse if e vai somar 2 nessa variável. Então a gente vai ter aqui rapidamente já a quantidade de salários menores que 2.000. E a mesma coisa com salário até acima de 5.000. Então se é acima de 5.000, a gente não coloca o igual aqui no caso, né? E vai fazer exatamente a mesma coisa. Salário maior que 5K. Né? Aqui é possível talvez usar o else if, mas nesse caso aqui não tem necessidade, né? Mas perfeitamente possível, se eu não me engano. Mas aqui fica mais fácil talvez fazer assim, né? Então, ok. Agora a gente já tem aqui o contador. Mas agora a gente precisa também fazer o mesmo esqueminha da média salarial. Né? E aí aqui para média salarial a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Né? A gente vai utilizar a variável de ACC. Então, a média salarial aqui, no caso, corresponde a essa média geral. A gente tem que ter um meio de acumular todos os salários para depois dividir. Então, a gente vai definir aqui o ACC, né? Que vai ser do tipo float também, porque o salário pode ser, sei lá, 1.300,55, por exemplo. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Né? A gente vai pegar o ACC, vai atribuir o valor do ACC como valor ACC atual, mais o salário que a gente está passando como entrada para o programa. E pronto. Aqui a gente já tem a soma de todos os salários que foram inseridos aqui nesse scanf, né, no console. E agora a gente vai fazer a mesma lógica ali, para calcular a média salarial. A média salarial vai ser o ACC dividido pelo número de iterações que a gente tem aqui, pelo número de vezes que esse ciclo se repete, que aqui no caso são 5, né? E agora, como as nossas variáveis de contagem, os nossos contadores, a gente precisa atribuir um valor inicial, né? Que eu não fiz aqui, acabei esquecendo. Não tem problema. Você vai, né? O que aconteceria se eu tivesse esquecido isso aqui? O que acontece frequentemente? Eu ia rodar o programa e ia dar algum erro, né? Aqui no caso deu outro erro. Ia dar algum erro em algum momento. Aqui no caso já deu erro. Aqui nem roda, porque a gente não tem um valor inicial de i.
Então o I ele não necessariamente é menor do que 5, é menor ou igual. Então quando eu rodasse o programa, fazer o teste se está funcionando, ia dar erro e ia tentar descobrir o que está acontecendo. Aqui no caso eu vou dar um int i, nossa, o que eu fiz aqui? I igual a 1, né? E vou atribuir um valor também para essas variáveis, né? Porque elas são contadoras, igual o i, então elas precisam também de um valor inicial. Aqui no caso, o valor vai ser zero porque a gente começa com uma quantidade de zero, né? A princípio, a quantidade de salários menores que 2.000 é zero. A gente não tem nenhum salário inserido ainda. Então, agora aqui a gente tem uma situação já mais interessante, né? Mais lógica, mas ainda é interessante atribuir um valor também inicial ao ACC de zero, né? Porque C tem alguns problemas com gerenciamento de memória e você tem que atribuir valores, senão dá algum número bizarro assim. Hum. Então isso aqui é bom sempre fazer, por mais que às vezes funcione, é melhor prevenir, né? Então agora a gente vai executar aqui, agora a gente vai ver que tá dando certo, né? Aqui não vai acontecer nada ainda porque a gente não deu nenhuma instrução pra printar isso aqui no console. Mas agora a gente já tem os valores, né? Tanto é que se eu der um print aqui na média salarial, a média salarial é do tipo float, 2F, média salarial. Aqui a gente já vai saber a média salarial, né? Aqui eu vou colocar uma média de números simples, né? Eu vou fazer o mesmo esquema daquele outro lá, 10, 7, 9, 4, 10, para dar 8 de novo. Então a gente já tá vendo que tá dando o mesmo resultado porque a lógica é puramente a mesma. Mas aqui no caso a gente vai inserir, a gente vai inserir salários, né? Então vamos pôr aqui 2.000, 3.000, 1.000, 5.000 e 1.000. 3.000, né? Porque se a gente somar aí 2 mais 3, 5, 9, 14, 15. 15 dividido por 3 vai dar 3.000. 15 dividido por 5 vai dar 3.000. Então, tá funcionando essa lógica aqui, a gente já tem a média salarial pronta. Mas a gente ainda não expôs, né, aqui a quantidade de salários até 2.000 e a quantidade de salários acima de 5.000. E a gente já tem esse valor, né? Se a gente der um printf aqui, esse printf ele pode ser executado aqui dentro, né? Mas não tem a necessidade de a gente quer só o valor final, né? Se a gente quisesse cada valor, conforme for passando pelo looping, a gente até poderia colocar aqui dentro, mas não é o caso. Mas eu vou colocar aqui só por teste, que é muito bom ir testando a aplicação e testando diversos comandos em diversos lugares para você ver o que acontece. Então, salário menor 2.000. Então, ele vai ter aqui um float. Não, aqui no caso é um int, né? Tipo int, que é o contador. Um menor 2K. Agora aqui, todas as vezes, eu vou até colocar isso aqui, todas as vezes que a gente inserir o valor aqui, vai imprimir isso aqui. Então vai imprimir 5 vezes aí, ou 4, acho que 5 na verdade, né? Então eu vou digitar aqui 1.000, aí como é menor do que 2.000, tem que printar o número 1 ali. Salário menor que 2.000, 1. Vou colocar 1.999, vai dar 2. Salário menor que 2.000, a gente tem 2. 2.000 vai dar 3, porque é menor ou igual a 2.000. Agora 2.001. Aqui já vai dar 3 de novo, porque não aumentou o número. 3. Agora 6.000. 3 de novo, porque é menor, né? Porque é maior do que 2.000. Então aqui a gente já viu o funcionamento da, né, da variável aqui de contagem funcionando. Tudo certo. Mas a gente não quer ele aqui. A gente quer ele aqui, porque a gente só quer o valor final. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Salários. Quantidade de salários menor que 2.000 reais. Vou colocar aqui é do tipo int, vou colocar o D, né? Porcentagem D, salário menor, 2K. Vou colocar a quebra de linha, senão vai aparecer tudo junto. E a gente vai repetir o mesmo processo. Salários acima de 5.000. Menor, não. Salários até 10.000 reais. Quantidade de salários acima de 5.000 reais. Salário maior.
Agora aqui já tem o programa completo, né? A gente vai executar ele aqui. A cadeira está horrível. Beleza. Então agora a gente vai digitar aqui 2000, vai somar ali no menor que 2K. 3.000, não vai cair em lugar nenhum, não vai somar nenhum, só vai cair na média salarial. 5.001, vai cair no maior que 5K. E vamos colocar aqui 6.000, agora 1.000. Então a gente vai ter aí 2 salários acima de 5.000 e 2 abaixo, menor ou igual a, né, até 2.000 reais. Quantidade de salários até 2.000 reais, 2. Quantidade de salários acima de 5.000 reais, 2 também. Média salarial é 3.400,20. Vamos fazer essa conta e vamos ver se está certo isso aqui, né? Vamos lá, 2.000 mais 3.000 mais 5.001 mais, opa, 6.000 mais 1.000. Isso aqui dividido por 5. 3.400,2 no caso, ponto 20. Correto. Funcionamento esperado da aplicação. Então a solução a princípio é essa, né? Pode ter alguma variação, mas a base é essa. Vamos para os exercícios 3, que é o exercício que eu achei mais difícil, eu tive alguma dificuldade em fazer ele. Então vamos lá. A partir da entrada de 20 números, mostre no final o maior e o menor número digitado. Vou começar do começo. Vou despedir o ponto H. Int main. E vamos lá. A partir da entrada de 20 números. Então a gente já sabe que a gente vai ter a entrada de um número. Aqui no caso, vamos pôr float mesmo, mas na verdade eu vou colocar int nesse número, porque a gente não vai fazer, não vai inserir valores quebrados, 20.1, enfim. Não tem a necessidade, mas poderia ser float também, que daria na mesma situação. Mas como a gente está trabalhando com números inteiros, acho que é mais fácil a gente fazer com números inteiros. Int número, né? A gente vai ter que fazer um loop de interação também para receber esses valores. Então a gente vai ter a variável i, né? E aqui a gente vai ter o seguinte: a gente tem que mostrar o maior e o menor número digitado. Então a gente já sabe que a gente precisa de uma variável que armazene tanto o maior quanto o menor número digitado. Então vamos colocar aqui: maior número, menor número. A princípio eu vou declarar essas variáveis. Conforme vier a necessidade, né, eu adiciono mais ou removo algum. Então vamos começar declarando aqui os valores iniciais para não dar problema na nossa aplicação, né? Colocar int 1 aqui, 0, tanto faz, né? Eu costumo colocar 0 por causa do índice de array, mas aqui a gente não está trabalhando com array. Então vamos iniciar ela. O número a gente não inicializa, porque a gente vai conseguir esse valor pelo scanf, né? E aí agora aqui, o maior número e menor número. Também não é uma variável de contagem, necessariamente. Aqui é um exercício um pouco estranho, né? Eu não sei se é a solução que eu desenvolvi está correta, mas funciona, né? Mas talvez não sei se é o que o professor espera, né? Eu fiz assim, eu declarei o menor número sendo zero, né? O valor inicial e o maior número sendo zero também. Por que que eu fiz isso? Porque simplesmente o programa não rodava, porque se você não declara um valor inicial, porque você tem um negócio de gerenciamento de memória, né? Como eu já falei, e acaba printando números gigantescos aleatórios, né, da sua própria memória. E ele pega qualquer valor e insere na variável se você não aloca inicialmente algum valor, se você não atribui algum valor. Então eu fiz dessa forma, né? Então a gente vai fazer o looping aqui, vou colocar 5 números só, né, para facilitar a nossa vida. Então enquanto i for menor ou igual a 5, a gente tem que, primeiramente, né, aqui no caso, aqui já começa a, né, primeiro deixa eu fazer essa parte aqui antes de começar a falar. Aqui o número. E a gente vai fazer a mesma lógica de todos que a gente fez até agora, né? De dar o scanf e o... O que é isso aqui na minha tela? Dar o printf e o scanf, né? Então vamos pegar aqui o porcentagem d e pegar o valor do número aqui. Ok, agora aqui a gente entra numa situação um pouco complexa, né? Vou colocar um mais. A gente entra numa situação um pouco complexa, né? Porque a gente tem que fazer o seguinte.
Aqui é mais um problema de lógica mesmo do que do código em si. Mas a gente tem que fazer uma comparação, né? A gente tem que comparar se o número atual, o número que está no valor da variável número, ele é maior do que o número da variável número, né? E fazer essa comparação é um pouco complicado, né? Então vamos lá. Vamos, é um pouco complicado até de explicar para mim, porque eu não tô tão acostumado assim. E são 2 da manhã. Mas a ideia é o quê? Quando o número que tiver na variável número for maior do que o número que está na variável maior número, a gente tem que atribuir o valor de número para a variável maior número. Concorda? Porque, ó, se o número que está na variável número é maior do que o número que está na variável maior número, então, né, esse número é o maior número até o momento. Então a gente tem que trocar o valor da variável maior número para o número ali que é maior do que o que está no valor atual. Então vamos lá. Vai ter aqui. Se número for maior do que o valor que está em maior número, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir o valor de número para a variável maior número. Simples assim. Maior número vai ser igual a número, né? Porque se a gente passar o valor, né, começa com zero. Se a gente passar o valor, é, a gente passa o valor 10. 10 é maior do que zero? Sim. Então, já se o número é maior do que o número atual, esse maior número, né, vai cair aqui dentro. 10 é maior do que zero? Sim, vai cair aqui. Então, maior número igual a número. Zero, que é esse valor aqui, vai ser. O valor dessa variável aqui, que é zero atualmente, vai se tornar o valor do número, que no caso é 10. Aí quando eu passar 5, número, né, que agora tem o valor 5, é maior do que maior número, que tem o valor de 10? Não. Então não vai cair aqui e vai seguir a execução do código. Essa é a lógica, né? E agora, a mesma lógica se aplica no caso de menor número. Número. O número atual é menor do que o menor número já atual? Se sim, se o número for menor, a gente vai atribuir, né, esse valor, igualmente a gente fez ali em cima. O menor número vai ser igual a número. Mas aqui a gente tem um problema, né? Porque como a gente começa o valor com zero, vira uma situação meio complicada. Eu não sei resolver esse problema em C, exatamente, né? Essa solução aqui, ela pode ser que esteja parcialmente correta, por causa desse problema aqui. Começa com zero. E como a gente só vai passar números positivos a princípio aqui, acima de zero, né, no caso, nunca vai cair nessa condição. Então, zero é menor do que o menor número. No caso, quer dizer, aqui é o contrário, né? Passei 10. 10 é menor do que zero? Não, nunca vai cair aqui. Então, para resolver isso, né, eu usei uma solução que talvez não seja muito adequada, mas eu coloquei como condição essa principal e, no caso, ou caso seja número for menor do que o menor número atual, vai cair ali, mas também, né, ou, então a gente vai ter essa outra opção de condição para ser real, o menor número for igual a zero. Esse igual é isso mesmo? Eu não lembro agora. Mas deve ser. Então, para começo, sempre vai começar aqui, né? Sempre o primeiro número que a gente inicializar aqui, ele vai ser colocado no valor de menor número. Mesmo se eu colocar 1 bilhão aqui no código, no número, ele vai cair aqui dentro também, né? Vai cair aqui, aí vai cair aqui também. Vai cair em ambos aqui. Não sei se isso está correto, né? Como eu disse. Tem uma outra solução alternativa que já é inicializar o menor número com um valor fora do while, mas ficou muito complexo, eu achei essa solução um pouco mais fácil para entender a lógica, né? Mas o Rogério vai dar uma solução melhor aí pra gente. Então agora aqui a gente já tem, né, o valor de maior número e o valor de menor número. Assim que executar o código aqui,
vai poder só digitar os números. Não vai receber nada ainda, porque a gente não deu nenhum printf. Mas agora, se a gente der um printf aqui, maior número, a gente vai colocar aqui vai linkar o maior número, e vai dar um printf menor número menor número. Então agora quando a gente executar aqui, a gente já tem a lógica a princípio funcionando, né? Mas agora a gente vai ver se está realmente funcionando, printando esses valores para a gente saber se está correto. Então vamos lá, vamos digitar o número 10. Agora o número 10 é tanto o maior número quanto o menor número, a gente só tem ele. Agora quando digitar 20, o 20 ele se torna o maior número e o menor número continua sendo 10. Agora se eu digitar 5, 5 é o menor número, 7 não é um número que não faz nenhuma diferença, né? É um número que não é nem o maior nem o menor. Eu vou digitar 35. Então, o nosso maior número tem que ser 35, o menor tem que ser 5. Se for algo diferente disso, está errado. Vamos ver se está funcionando. Aqui vai juntar tudo, mas vamos ver. O maior número é 35, o menor número é 5. Então até funcionou, mas esqueci disso aqui. Vou colocar aqui também para facilitar a visualização. Então vamos lá. 10, 20, 30, 25. Então o menor número tem que ser 5, o maior tem que ser 30. O maior número é 30, o menor número é 5. Então, a princípio, funciona dessa maneira, né? Pode ser uma maneira aí não muito ideal. É uma situação lógica um pouco complexa de se lidar em C, né? Por conta desses detalhes aí de gerenciamento de memória, né? É um pouco chato aqui de lidar com esse exercício, porque a gente não tem tanto conhecimento assim na linguagem para saber lidar com esse problema, entre aspas, aí de C. Mas a princípio é isso. Os programas estão aqui, né, funcionando. Vamos fazer mais um teste. O maior número é 300, o menor número é 1. Então, os programas estão funcionando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem aí no WhatsApp ou comentar no vídeo. Ou, enfim, me responder aí, me mandar mensagem em algum lugar. É isso. Obrigado e até mais.